Você é aquele tipo de pessoa que gosta de se autoconhecer, gosta de fazer aquele mergulho interior para dentro de si mesmo, para procurar resolver questões suas mesmo? Ou você é aquela pessoa que evita fazer esse tipo de reflexão para não precisar fazer a mudança que seria aquela mudança que faria toda a diferença para sua vida? Bom, hoje eu vou trazer nesse vídeo algumas reflexões sobre autoconhecimento. Gente, autoconhecimento foi uma coisa que na verdade, eu sempre tive dificuldade de entender o que era. Duas palavras que faziam eu refletir bastante quando eu era mais nova era o que eu poderia fazer para me autoconhecer e o que era amor próprio. E hoje eu vou focar aqui no vídeo com vocês sobre autoconhecimento. Claro que nos próximos vídeos eu vou trazer também amor próprio, tudo que as experiências que eu vivi, trazer também meus aprendizados, enfim, vou compartilhar com vocês. Nos shorts aqui do meu canal, eu gosto de trazer sempre aqueles mais curtinhos para trazer aquelas mensagens mais tapa na cara, né? Sobre amor próprio, autoconfiança, autoestima. Mas hoje eu resolvi trazer esse vídeo mais longo, focando em autoconhecimento. Então, se você gosta daquelas coisas mais curtinhas, aqueles vídeos que acabam rápido, tem aí na aba do meu canal escrito Shorts, é só você clicar que aí você vai ver alguns vídeos que eu gravei. Claro que esse meu canal é novo, então ele está em construção. Eu abri ele esse mês, no mês de maio. Então, voltando ao assunto sobre autoconhecimento. Autoconhecimento é um assunto que realmente eu sempre gostei de entender mais a fundo para poder, de fato, praticar e melhorar a minha vida, porque essa sempre foi a minha intenção. Então, quando eu tava ali com os meus 24 anos, que eu não me sentia totalmente feliz comigo mesma, tava sem trabalhar, tava num relacionamento tóxico, foi onde eu comecei a mergulhar um pouco nos estudos da astrologia. Então, pra quem não sabe, eu sou terapeuta holística e tudo começou na minha vida através das cartas de tarô e também da astrologia. Então, ferramentas que servem para o nosso autoconhecimento. Então, para vocês verem, assim, a sede que eu tinha de me entender, de por que eu tinha determinado comportamento, por que eu era diferente de outras pessoas. Então, o primeiro passo, assim, o ponto inicial que eu tive para me autoconhecer foi o estudo da astrologia. Depois, claro, eu comecei a estudar, ler livros, assistir vídeos no YouTube que me ajudaram demais. Então, diante de tudo isso que eu passei aqui pra vocês, eu vou trazer meio que a minha forma de pensar e a minha experiência sobre esse assunto de autoconhecimento. Para mim, o autoconhecimento nada mais é do que uma forma da gente mergulhar para dentro de nós, para descobrir aquilo que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa resolver para a gente ter uma vida mais feliz, mais abundante, mais próspera. Então, com base nisso, o autoconhecimento, para mim, pela minha visão, pelo meu ponto de vista, é eu olhar para mim e entender o que eu posso melhorar de pontos fracos, transformar os pontos fracos em pontos fortes. Vou dar um exemplo na prática para vocês de uma colega que trabalhou comigo um tempo. E essa colega mesmo, ela conversando comigo, né, me passando o que já aconteceu na vida dela, ela exercia um determinado cargo dentro dessa empresa que eu trabalho. E depois de um tempo, essa colega, ela acabou perdendo esse cargo. Ou seja, era uma função gratificada que ela tinha e ela acabou perdendo essa função por causa do jeito dela. E aí o que eu achei mais interessante foi que ela mesma, reconhecendo esse jeito dela difícil de ser, que ela trouxe ali com toda a humildade o motivo de terem tirado essa função dela. Então o que ela explicou foi o seguinte: Priscila, eu era uma pessoa que no trabalho eu era muito grossa com as pessoas, eu não tinha paciência para falar, então tudo isso foi observado no meu comportamento, na minha atitude, no meu jeito de ser. E após acontecer isso comigo, é claro que as pessoas, gente, assim, geralmente acabam sendo obrigadas a fazer um mergulho interior após como é que eu posso dizer? Acontecimentos assim meio drásticos na vida, né? Então, assim, essa colega, ela foi meio que obrigada a olhar para dentro dela mesma depois que aconteceu esse episódio, terem tirado essa função dela, para poder ela melhorar como pessoa. E realmente, os fatos, né, as coisas acontecem na nossa vida com um propósito. Claro que se esse fato, claro, que foi muito ruim para ela, não tivesse acontecido, talvez hoje ela não seria a pessoa que ela continuaria sendo o que ela era antes. E devido a isso que aconteceu, obrigou essa minha colega a olhar para dentro dela e falar: poxa, esse meu jeito tá fazendo mal, tá prejudicando as pessoas. E não só as pessoas, mas a mim mesmo. Então eu preciso mudar. Então ela disse que ela era outra pessoa. Ela falou assim: Priscila, você tá me conhecendo na minha segunda fase da vida. Porque a primeira fase eu era uma pessoa muito difícil. Então, gente, eu achei muito legal. Eu achei muito legal ela ter conversado sobre isso comigo. Quando ela conversou, meio que tirou assim
sabe, uma venda, assim, dos meus olhos, porque eu sempre tive dificuldade, realmente, de entender, assim, o que que eu poderia fazer pra me autoconhecer, o que que eu poderia fazer pra ajudar a mim mesma, né? A melhorar coisas que eu achava que me faziam mal e que poderiam, consequentemente, fazer mal a outras pessoas. E eu achei muito legal a naturalidade, a humildade, ela não teve vergonha de dizer isso, né? Tem pessoas que são mais travadas, óbvio, né? A gente entende, as pessoas são diferentes de outras, mas assim, eu achei muito legal essa atitude dessa colega, né? De ter revelado algo, assim, que era... para ela talvez era algo muito sensível e ela trouxe uma naturalidade pra mim. E isso acabou trazendo assim um grande ensinamento pra mim também, né? Porque realmente, né, pessoas que têm essas atitudes, além delas se prejudicarem no trabalho, como foi o caso dela, poderia ser prejudicado na vida como um todo, na sociedade como um todo, né? Porque quando uma pessoa passa a ser muito, como ela dizia, né, que maltratar as pessoas, fazer mal ao outro, ela acaba fazendo mal a ela mesma, né? Então, toda essa tempestade aconteceu para no fim trazer um aprendizado para essa minha colega. Então, assim, depois desse exemplo que eu tive, real, né, dessa colega trazendo isso pra mim, meio que foi, assim, uma confirmação do meu pensamento sobre autoconhecimento. Autoconhecimento é isso, gente, é você, pra mim, no meu ponto de vista, como eu falei, é olhar pra dentro de nós mesmos e entender o que que a gente pode melhorar. Como que a gente pode fazer isso? Ah, Priscila, mas eu não sei. Qual a ferramenta? O que que você pode me indicar, gente? São várias ferramentas que você pode ter hoje para se autoconhecer. Você pode usar o YouTube, né? Como é um vídeo desse aqui que eu tô trazendo para vocês entenderem melhor. Vocês podem ter um acompanhamento de um profissional da saúde, um psicólogo, um psiquiatra, para te ajudar a trazer à tona pontos que você talvez não conseguiria se perceber sozinho. Então, às vezes, tem esse caso também daquelas pessoas que às vezes estão fazendo mal e não percebem. Estão se prejudicando ou prejudicando o outro, mas às vezes está ali sem maldade ou sem reconhecer que de fato está prejudicando, né? Então, às vezes, precisa de um apoio de outra pessoa para trazer à tona, para mostrar aquilo que precisa ser mostrado. Então, eu acho muito importante também isso. E, claro, tem várias formas, né? Tem livros, tem a meditação, que para mim é algo, assim, perfeito, né? Como uma forma de autoconhecimento. Porque quando você faz uma meditação, você está ali procurando silenciar a mente. Claro que tem pessoas que têm mais dificuldade de silenciar a mente, mas o que importa é a intenção, né? Já aí você dá o primeiro passo, seja 2 minutinhos. Gente, olha os passarinhos, eu amo os passarinhos. Aqui em casa tem uns passarinhos, eu sou apaixonada. Fiquei feliz deles aparecerem, o sonzinho deles sair aí no vídeo pra vocês ouvirem. Então, pra mim isso é até uma confirmação daquilo que eu tô trazendo hoje pra vocês, porque nada melhor do que a natureza, né, pra dar essa resposta. Então, justamente, além da meditação, que é algo que, mesmo que seja... Agora o barulho de uma moto. Mesmo que seja ali por pouco tempo, mas é um momento de você respirar, você soltar o ar, então ali você já vai se equilibrando, automaticamente você já sente uma melhora instantânea. E claro, né, o passarinho veio aí pra confirmar pra gente esse contato com a natureza, né? Ah, se a pessoa tem uma vida muito agitada, muito trabalho, muitos problemas, vai pra um lugar que vai te ajudar a te equilibrar. Então, até de você estar fazendo esses movimentos, mesmo que inconsciente, você já está se ajudando. Você já está se permitindo melhorar como pessoa. Então, olha, hoje é o que eu pude trazer para vocês, assim, de percepção, né, do que eu acho sobre autoconhecimento. Claro que aqui no meu canal eu vou trazer vários outros vídeos, né, sobre reflexões, sobre experiências minhas, né, ligadas a essa parte da mente, ligadas a tudo isso que a gente enfrenta, né, na nossa vida. Claro que são coisas que a gente não vive de hoje, vive de muito tempo atrás, né? Problemas de autoestima, problemas com a nossa confiança. Autoconhecimento é algo que sem ele a gente não consegue chegar em lugar nenhum, melhorar nada da nossa vida. E eu espero que tenha feito algum sentido para vocês. Se você se identificou, se você gostou dessa mensagem, eu ficaria muito feliz de você estar até compartilhando aqui nos comentários o que você faz para se autoconhecer, se o que eu falei fez algum sentido. E até mesmo se fizer mais sentido ainda de você estar se inscrevendo no meu canal para poder estar acompanhando aí os próximos vídeos que eu vou postar, eu também ficaria muito, muito feliz, viu? Foi um grande prazer recebê-los aqui. Para você que me ouviu até esses minutinhos aqui no meu vídeo, muito obrigada e até o próximo vídeo.